cresceu. Tem coisas que é o dedo de Deus, Você cara. tá louco. Você não consegue explicar. Um exemplo, eu me converti em 2002, o que eu vivi, algumas coisas que eu vivi, não no sentido de crescimento, mas assim, coisas que eu vivi que eu falo assim, cara, eu não sei como explicar isso, que eu já sentei com pessoas, ô pastor, me explica isso aqui. Como isso, como aquilo, como assim? Eu falei, olha, eu não sei te explicar isso, eu só sei uma palavra, Deus, cara. Então, assim, eu vejo que existem coisas que crescem e quando tem o propósito de Deus por trás, gente, tem coisa que cabe a Deus, cara, a gente não vai conseguir explicar. Você pode usar isso, mas às vezes outras pessoas podem tentar replicar a mesma técnica, mas não vai dar certo, porque existe coisas que Deus põe o dedo. Então eu vejo também que às vezes o que traz inquietação a algumas pessoas é que elas não compreendem o crescimento, né? Assim, a unção que está por trás, o que causa isso. Então você também tem mais ou menos essa perspectiva? Sim. Que é algo, assim, foi Deus, algo de Deus, cara? É Deus. Porque senão seria mais alguma coisa de... Sempre falo com os seria um rolê de homem. Se Deus não estiver na montanha, eu nem subo. Por isso que a gente gasta tempo consagrando. Vou te dar um exemplo. Hoje eu falei com os caras, liguei para todos os meus coordenadores e falei, eu quero que vocês façam um pente fino. Quem não estiver participando da oração das 5h30 da manhã, pode cortar, não vai subir a montanha. Se o cara não consegue orar meia hora... Pelo propósito... Ele vai conseguir ficar 4 dias na montanha? Não. Vamos tirar tudo que é pedra de tropeço. Eu vi um filho e um pai subir a montanha. O filho pagou para o pai mais de 40 anos viciado em droga pesada. Mais de 40 anos. E o pai foi porque falou que era um rolê, não explicou o que era, não falou que era... tem Deus lá? Se tiver eu não vou não. Aí, não pai, tem um churrasquinho e tal, aquelas paradas, e levou o pai. O pai voltou. O pai não usa nenhum tipo de droga mais. Glória a Deus, hein? Cara... não tem, negócio não tem preço. Eles já tem clínica de reabilitação, já tentaram de tudo. Não explica, não se explica. De repente... 4 dias, o cara desce e não coloca nenhum entorpecente mais na boca. Só tem uma palavra que justifica isso. Deus. Agora aqui, deixa eu pressionar o homem aqui. Vou pressionar o homem, gente. Ó, deixa eu te falar. Ô Denis, e essa questão de, às vezes, cara, você acha que... por que tem surgido isso? Que algumas pessoas ficam incomodadas que, às vezes, alguém subiu a montanha e desce e aponta para alguém, ó, se você não subir a montanha, você não é homem, você não sabe o que é ser marido, você não sabe o que é ser cristão. Aí eu te pergunto assim, né, cara, o que você pode falar sobre isso? Para o cara ser um bom marido, um bom cristão, ele tem que subir a montanha necessariamente? Vou responder essa aqui, ó. Primeiro, eu vou responder a pergunta do pastor pedindo perdão para você, homem, que recebeu esse tipo de convite para ir na montanha. Como diretor da Trekking Vale das Nascentes de Campo Belo, nossa base em Campo Belo, eu peço perdão para você, homem, que recebeu esse tipo de intimação. Sobe que se você não subir, você não é homem. Você não precisa subir uma montanha para ser homem. Você não precisa subir uma montanha para ter um encontro com Deus. Só que lá na montanha, longe de tudo, você vai ficar mais, vamos falar assim, acessível para Deus falar no seu coração. Então, volto a bater na tecla. Se você foi alvo desse tipo de questionamento, me perdoa, uma falha minha como diretor, mas eu já tenho pegado muito com eles, porque eu sei que tem muito homem que ainda não subiu a montanha, que são homens dignos, são homens de caráter, são homens que eu acredito que o Legendários, pastor, ele não é para todo mundo. Ele não é para todo mundo, mas eu acredito que todo homem tem que ter a oportunidade de subir. Ele não é para todo homem, mas todo homem tem que ter a oportunidade de subir. Bacana. Certinho? É um movimento, né? Eu gosto muito da frase do pastor Antero, lá de Curitiba, que perguntaram para ele num podcast assim sobre é uma igreja, é um ministério, e eu gosto muito da resposta dele, que comunga muito com o que eu acho também, que Legendários não é uma igreja, tá, pessoal? Legendário não é um ministério, eu estou no Ministério Legendários, não é um ministério, ele é um movimento. Ele é um movimento que abrange homens. Você que é homem, independente da sua crença religiosa, você está convidado a subir conosco e ter essa experiência. Eu já tive vários relatos de padres me ligando, de outros líderes espirituais agradecendo que a pessoa voltou. A pessoa que subiu. Um homem melhor,
Um homem melhor, quando eu falo assim, que serve mais. Porque a minha crise, pastor, era o seguinte: quando eu tô mal, eu procuro meu pastor. Mas e quando o meu pastor tá mal? Ele procura quem? Ah, ele fala com Deus, meu irmão, ele é um ser humano também. Será que ele tem um ombro amigo? Será que ele tem um ombro amigo? Então, como que eu posso facilitar a vida do meu pastor? Ajudando ele a carregar a cruz, que é o ministério dele. Abrir a igreja mais cedo, fechar ela assim, acabar. Pastorzão, como é que tá aí o final de semana? Não, tranquilo, vem cá em casa, vamos jantar com a gente. Entendeu? Tirar ele da rotina, tirar ele daquelas conversas de sempre, colocar ele num ambiente para ele falar em outras coisas. Eu lembro quando eu fui visitar o Daniel Filho, que ele teve um acidente lá em Passos, eu lembro que na hora que eu entrei, ele estava assim na cadeira de roda. Eu falei: Daniel, como é que você tá? Ele virou e falou assim: ah, faculdade, cara. Eu falei: não, Daniel, como que você tá? Não, só porque a faculdade, eu tô tentando. Eu falei: peraí, Daniel, olha para mim nos meus olhos, eu quero saber como que você tá. Eu lembro que na hora, assim, ele deu aquele tipo assim. E todo mundo te pergunta sobre a faculdade. Eu não estou preocupado com a faculdade. Faculdade é consequência, vai formar. Eu quero saber como que você tá. Ele teve que respirar para me responder, porque ele já estava preparado para responder se ele ia voltar para a faculdade ou não, se ele ia perder um semestre ou não. Eu estava preocupado com como que ele estava. O ser humano, né? O ser humano. E ali eu declarei: irmão, eles estão falando que você não vai poder correr, que você vai andar com o auxílio de muleta. Eu filmei ele correndo. Você vai subir a montanha. 6 meses depois, ele estava vencendo a montanha. Graças a Deus. Um grande legendário, um grande homem de Deus. E eu tenho um orgulho muito grande daquele menino, porque eu fui professor dele no ensino médio inteiro. E eu lembro que quando ele foi fazer medicina, eles falaram: oh, mas medicina, cara. Eu falei assim: ó, vocês não crêem e fala para liderados de vocês que Deus vai abrir a porta? Por que agora que está na sua casa, Deus não vai abrir a porta, sendo você, pastor Daniel, e você, pastora Juliana, um casal tão íntimo dele? Abençoado, um trabalho tão aí incrível na cidade. Eu lembro que ela virou e falou assim: tô indo lá amanhã fazer a matrícula do meu filho. Eu falei: pode ir. Agora eu vi uma foto dele ontem, meio médico. Glória a Deus. Então aqui, ó, e fica também para os pastores, porque às vezes assim, cara, tem pastores: não vou dar espaço para meus homens ir, porque isso aí vai arrastar, vai arrastar as ovelhas para outra igreja. Então fica aquilo, não é um movimento de uma igreja. Tem uma igreja por trás que dá um suporte, sim, oração, intercessão, mas não é da igreja. O movimento, inclusive você falou que há lugares que o movimento até não está ligado a uma igreja, né? Sim. Mas você faz questão de estar aqui. Ele está ligado a várias denominações, e eu faço questão, né? Como eu sou lá da Vale, o meu pastor Daniel Martins, ele é minha cobertura espiritual, e eu posso responder, porque às vezes os pastores ficam assim: mas se eu mandar ele lá, ele vai mudar. Vocês vão jogar a rede, puxar na rede para... Fala aí dentro, vai puxar, olha... Um exemplo clássico e claro: o pastor Natanael, que está aqui comigo, ele tem mais ou menos ali cerca de quase 20 legendários na igreja dele. Ou seja, é um movimento que esses homens têm que ombrear com ele. Ponto. Se não ombrear com ele, não serve nem para ombrear com a gente. A gente liga: cara, fulano, como é que tá aí? Não, tá servindo, tá ajudando, vamos subir na montanha. Não tá servindo, não tá ajudando, não tem por que ir na montanha. A gente teve o culto lá, você até foi, né, cara? Eles servindo, fizeram o caldo, resolveram. Então, assim, estão servindo mesmo a igreja, etc. No início, não vou mentir, você fica um pouco cabreiro, né? Você fica meio assim: o que é isso? Mas... nada melhor do que você ver na prática, né? Passar, então, né? os caras voltaram dispostos, os caras prestam conta. Então, assim, eu acho que é isso. Tem edificado muito, viu, assim, o Denis, a igreja. Mas o principal é que cada um volta e até um dia lá que eles chegaram, né? Fazem recepção geralmente que é de tarde, né? Um domingo às 3 da tarde. Aí esse dia eles chegaram cansados, aí no outro domingo a gente fez uma recepção, aí eles deram testemunho, etc. Cara, tinha esposa querendo falar, entendeu? Algumas coisas, tal, porque isso, porque aquilo. Então, assim, eu acho que assim, cara, que coisa bacana, velho. Então, assim, é um movimento bom. É assim, vou subir, vou conquistar esse negócio. Amém. Aí, ó. Amém. E outro, nós temos um testemunho junto, hein? Eu e o pastor, hein? Das antigas. Das antigas, vai dar certo. Ô, Denis, assim, cara... glorifica assim a Deus pelo bate-papo, acho que pela sua disposição, e eu acho que assim, a lição que fica é que independente do tema aqui que está ficando muito legendários, é que nós somos chamados para nos transformarmos em pessoas melhores, né, cara? Como cristãos, ou até a pessoa que está assistindo não é cristão, cara, nós precisamos nos transformar em pessoas melhores, sabe? Eu estou fazendo faculdade lá, meio na faculdade de psicologia, e o que eu vejo, cara, é que
a sociedade, ela precisa de pessoas melhores, sabe? Às vezes alguém fala assim, pastor, por que você já tinha um curso de teologia, mas por que não fez outro? Eu saí de um, né? Tava no Koinonia aqui em Campo Belo para fazer de novo e fui para psicologia, que era um sonho meu, tal, para atender e tal, e etc. E eu falo, galera, eu tô na busca de me tornar uma pessoa melhor. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, para minha esposa, família, igreja, quem convive comigo, para a sociedade, etc. Eu quero me tornar alguém melhor. Então, acho que assim, a vida, ela tem que ser um convite para que nós nos tornemos uma pessoa melhor. A vida já está cheia de muita gente negativa, tóxica. O mundo não está legal, cara. Jaz do maligno, e a gente sabe. E todo cristão sabe disso, ou no mínimo deveria saber. A gente já sabe o fim, como vai ser. Está escrito. Então, assim, a gente ora para melhorar, etc., mas nós sabemos que a tendência é as coisas irem piorando. E quando as coisas vão piorando, há um clamor para que os filhos da luz se manifestem. Para que os filhos da luz se manifestem, para que os frutos se manifestem, para que nós venhamos aparecer, brilhar, cara. Então, acho que assim, se o movimento vem e ele está fazendo com que homens brilhem, porque a lâmpada não pode ficar escondida. A lâmpada tem que ficar em um local visível e que ilumina toda a casa. E se você pega a ideia de Cristo, é essa. É que cada cristão seja um pequeno Cristo que ilumine, que ele faça por onde ele passar, que aquele local seja um local melhor, que aquele local experimente algo melhor. Então, assim, nós temos que ser... Eu gosto daquele exemplo da mulher samaritana, que ela tem um encontro com Cristo, Cristo ama, mas por amar não deixa de confrontar o pecado dela, ela vai para uma cidade e ela traz uma cidade para Cristo, pelo testemunho dela. E isso mostra a importância do nosso testemunho. Igual isso aí, tanto o Denis, quem vai para o Legendários, vai ter gente falando o que vai gritar mais alto. Nosso testemunho, nossa vida. Ponto. Vai gritar mais alto. Então presta atenção, aquela mulher traz uma cidade e de repente, cara, a palavra diz assim, os caras encontram com Cristo, permanecem 2 dias com Cristo e de repente eles fazem a seguinte declaração para Cristo: nós viemos pelo testemunho dela, mas agora nós permanecemos não mais pelo que ela testemunhou, porque nós temos visto e nós temos crido que tu és o Cristo. Então, eu acho que o nosso papel é esse, é nós nos tornarmos pessoas melhores, é nós, através da nossa vida, do nosso testemunho, eu espero que o pessoal não leve a mão, mas é sempre isso, primeiro a gente ganha para nós e você entrega para Cristo, porque o que você ganha não para em você, vai para Cristo. Você não está ganhando, conquistando pessoas para você, você ganha para você e apresenta a Cristo, porque nós somos a referência, e referência não é destino final, o Luiz Hermínio diz muito isso. A referência, ela é o ponto mais próximo do destino final. O destino final é Cristo, nós somos referência. Então as pessoas, quando relacionam, se conectam conosco, elas têm que estar mais perto, próxima de Cristo. Então acho que a ideia também do Legendários é isso, né? Que as pessoas, ao serem ganhas por Legendários, elas fiquem mais perto de Cristo, do que Cristo quer para a vida delas. Na última montanha, 80 homens aceitaram Jesus. 80 homens entregaram a vida para Jesus. Eu falo que o movimento, ele tem transformado vidas. E eu sou matemático, né, cara? Isso nunca vai sair de mim. Eu sempre faço dados estatísticos. Eu tenho mais ou menos em torno de 40%, 60% das inscrições que são feitas por mulheres. Quando a mulher faz a inscrição do marido, mano, ela tá ali com pedido de socorro. Cara, tem algo que não tá legal no meu casamento, me ajuda. E ali, quando eles são confrontados, os 4 dias, ele volta no processo de transformação. Eu vejo que eles ficam loucos para ver as esposas. Eles ficam loucos para ver os filhos. Eles ficam loucos para falar da experiência que eles tiveram. E ali a minha esposa fica trabalhando com essas esposas justamente para dar um suporte, porque eles vão descer num nível muito elevado de conhecimento. E aí o que a minha esposa faz? Ela sobe o nível das esposas para não ter choque. Bacana. Entendeu? E aí a gente tem visto assim coisas maravilhosas acontecer. Glória a Deus. Sabe? Queria deixar só um versículo que me acompanha, se o senhor permitir. Pode. Josué 1:9, né? Ele fala
Seja forte e corajoso, né? Todo mundo lembra dessa parte, né? Pois eu, Senhor, teu Deus, estarei contigo por onde quer que vá. O que sempre me impactou no Josué 1:9, cara, não é seja forte e corajoso. É saber que Deus, aonde eu for, Ele está comigo. No versículo 8, ele dá outra chave para a gente no anterior, né? Ele fala, medite nesse livro, dia e noite, para que você seja próspero. Então, a prosperidade, ela está ligada à palavra de Deus, cara. Glória a Deus, cara. Para a gente fechar, Denis, tem também todo um trabalho social aí, né? Que tem às vezes, sobe pessoas que às vezes não tem condição. Sim. E o movimento ajuda e sim. etc. Você quer pincelar alguma coisa aí? Cara, sim. Que você já fez ou estão dispostos a fazer, se associar? Se a cidade precisar de você, independente de igreja, se a cidade precisar, alguma coisa, os legendários, o que tiver ao alcance deles está à disposição, quer deixar alguma coisa? Sim. Eu espero que a cidade de Campo Belo não passe por uma catástrofe, né? Mas se passar, nós, legendários, estaremos aqui para ajudar. Agora, projeto social... Às vezes você tem um amigo que precisa muito subir, passar a montanha, pela montanha, ter um encontro ali diferente. Não tem todo o dinheiro. E não tem condição financeira, procure a gente. Nós temos bolsas para ajudar essa galera. Às vezes as pessoas não sabem, mas a gente tem um percentual de 10% a 15% de vagas que são destinadas a essas pessoas que não têm condição. Inclusive, até as mochilas para eles levarem, a gente arruma. Nós temos pessoas que doam, pessoas que compram e deixam esses kits montados para ajudar quem não tem condição. É um movimento cujo investimento é muito pequeno perto dos benefícios que a gente vê. Queria te agradecer, pastor, pelo convite e que Deus possa abençoar vocês de uma forma sobrenatural. É isso, gente. Ó, um prazer, cara, ter batido o papo com o Denis. Eu acho que, assim, deu para talvez dar uma clareada aí em algumas, talvez, dúvidas ou não, mas pelo menos você ter noção desse bate-papo. E também, Denis, é o seguinte, né? Às vezes, quem fala muito não conhece, procura conhecer Sim. primeiro, né? É que eu falei um dia na caixinha da igreja. Tem muita gente falando, não conhece, nunca sentou com o Denis, fica só vendo cortes na internet de gente falando mal. Então, assim... não quero subir. Beleza, não sobe, é um direito seu, mas também não fica metendo pau em coisas que você não sabe, né? Até pelo fato que Deus está operando através desse movimento. E você questionar algo que Deus está usando ali, só toma cuidado para que às vezes você não põe o dedo aí em algo que Deus pôs a mão para abençoar. Né? A pessoa que mais me confrontou dentro do movimento anda do meu lado hoje. Anda do meu lado. E eu não sabia que ela era a pessoa que mais me confrontava, porque ela nunca falou para mim. E depois que ela passou pela montanha e começou a caminhar comigo, ela usou uma frase que me impactou muito. Ela falou o seguinte: sabe o que eu vejo, Denis? Caminhando com você aí há um tempo, já uma jornada sempre de uma cidade para outra, sempre ao seu lado, eu nunca vi você falar nada para sua casa. Eu nunca vi você falar nada para você. Eu sempre escuto você falando o que a gente pode melhorar na montanha, o que a gente pode melhorar para o movimento, o que a gente pode adquirir para abençoar as igrejas. E aquilo ali me deixou muito feliz, pastor, porque mostra que eu estou fazendo aquilo que Deus realmente queria que eu fizesse. Que bacana, glória a Deus. Porque enquanto eu cuido da obra dele, cara, ele cuida da minha casa. Amém. Ele cuida da minha filha, do meu genro, do meu filho, da noiva do meu filho. Amém. E assim vai. Então, gente, ó, segue o canal Conexão, tá bom? No YouTube aí, segue, envia para outras pessoas. Se você conhece alguém que está precisando ser esclarecido sobre os legendários, envia o link aí para ele, tá bom? E bora pra frente, tá bom? Que atrás vem gente. Denis, bate aqui, valeu, irmão. Prazerzão sempre estar contigo aí. Deus abençoa, sempre. Fomos!